Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como se tornar um cidadão desse reino do Senhor. E já avisando para vocês que quando eu falo que eu sou cidadã do reino de Deus, não é por mérito meu, não é por esforço meu, mas é para glorificar o nome do Senhor Jesus, o que Ele fez na cruz. E a gente vai começar numa historinha lá do início, né? Nós temos o Deus fez a criação, fez o homem, a mulher, fez Adão e Eva, fez de forma perfeita a imagem e semelhança dele. Só que o homem caiu em desobediência, né? Ele simplesmente resolveu não ouvir ao Senhor e ouvir a sua própria vontade. A serpente, né, que é Satanás, enganou o homem, persuadiu o homem, e o homem tomou uma decisão de seguir o seu próprio entendimento, de seguir o seu próprio coração e desobedeceu ao Senhor, né? Será que nós vamos morrer mesmo se eu comer dessa fruta? Enfim, e nós sabemos da história que Eva teve Caim e Abel, que Caim assassinou Abel. Deus deu a Adão um terceiro filho chamado Sete. E a partir dessa descendência de Sete foi invocado de novo o nome de Deus. E de Sete veio Enoque, que foi um homem que andou com o Senhor por 300 anos e foi arrebatado. E veio Noé. Àquela altura, a corrupção do mundo já estava tão feia, tão ruim, que a palavra de Deus nos fala que o Senhor trouxe ira sobre a criação. Então o Senhor, com sua bondade e misericórdia, vendo que Noé era um homem que andava com ele, o Senhor separou Noé e a família dele, colocou numa arca e mandou o dilúvio como justiça, como ira santa do Senhor na criação. E a palavra nos diz que todo ser vivente perdeu o fôlego, né? Ser vivente na terra, no ar, perdeu o fôlego. Enfim, depois de Noé teve 100 cães de Jafé, né? E na descendência dos semitas, Noé teve Abraão, e Abraão foi o homem da aliança com Deus, né? Um homem que foi amigo do Senhor e que andou com Deus, e Deus fez uma aliança com ele com uma promessa, falou assim, olha, de você será a descendência abençoada da terra, tirei dar uma descendência mais do que as estrelas, e foi onde que nasceu Isaac, né, o filho da promessa. Tem histórias antes, narrativas bíblicas, vale muito a pena ler a Bíblia, viu, gente? E Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó, né, foi onde que nós temos o nome de Israel, que foi o homem que lutou com Deus e permaneceu numa história da narrativa de Jacó. E Jacó teve 12 filhos, né? Um desses filhos, que foi José, foi vendido pelos irmãos para o Egito, e ele se tornou, nessa história que trágica, mas que Deus usou, até isso é uma coisa que José fala, né, que Deus usou uma tragédia para fazer coisas grandiosas. José foi governador do Egito e trouxe o povo de Israel para se alimentar, para viver no Egito em um momento de muita fome. Esse povo aumentou no Egito, o povo hebreu. Hebreu vem de uma, não sei se vem de Hebron, que é uma das descendências anteriores. Acredito, é uma coisa que os estudiosos estudam, então quem sabe a palavra vai saber explicar mais. E esse povo hebreu começou a multiplicar de uma tal forma que os egípcios ficaram com medo e começaram a escravizar esse povo hebreu. Enfim, e Deus nessa história separou Moisés, que foi um menino hebreu que a mãe colocou no rio, e ele foi criado no palácio do faraó, e uma hora ele ficou inconformado com o que o povo dele estava passando, né? E ele matou um egípcio e ele fugiu para o deserto. E o Senhor foi lá buscar Moisés, separou Moisés para que tirasse o povo egípcio do cativeiro. Essa história você já sabe, né? Vieram as pragas, as 7 pragas. Nós temos a primeira Páscoa, que foi quando
Deus pediu, né, para que o anjo da morte não passasse, que o sangue do cordeiro fosse colocado nos batentes da porta, para que o anjo da morte não passasse e pegasse os primogênitos do povo hebreu. Então, os primogênitos do povo egípcio, eles morreram. E o do faraó, nisso o faraó decidiu, viu que Deus era extremamente poderoso, o Deus do povo de Israel, e decidiu liberar. E a história vocês sabem, Moisés abriu o mar fechou no povo hebreu, no povo egípcio, eles morreram embaixo do mar e eles foram para o deserto. E em 40 anos de deserto eles só viram milagres. Eles viram uma nuvem que ia acompanhando eles pela manhã, uma coluna de fogo. Eles viram o maná, que era o pão diário que caía. Só que não tinha jeito. Depois da queda de Gênesis 3, o mal estava no nosso coração, né? E aí Deus separou Moisés para conversar com ele. Aquele povo estava sem lei, aquele povo estava vivendo com pecado, nessa reclamação. E Deus falou assim, Moisés, não, vou dar uma lei para vocês. Isso aí, gente, estou falando de uma forma muito simples, para a gente tentar entender. E aí, subiu ao monte Moisés, né? Um monte Sinai, Deus pegou, deu as 10 leis. Enquanto Moisés estava lá, e assim, tem muitas leis do povo judeu, tá, gente? Tem os 10 mandamentos, tem lei para tudo. Lei para higiene, lei para comércio, lei para rito, lei para tudo. E há no homem uma necessidade de adoração. A gente tem necessidade de adorar algo que não seja algo que nos impulsiona, que nos dá força. E quando Moisés demorou um pouquinho lá nesse monte, o povo falou assim, olha, Arão, vamos derreter os brincos, tudo, vamos fazer um bezerro de ouro, porque a gente quer adorar um bezerro de ouro. Enfim, Deus ficou muito chateado com isso, Moisés ficou. Então, para a gente entender que mesmo com leis, e a gente vai entender muito o que está escrito em 2 Coríntios 3, que fala que a letra mata e o espírito vivifica, a gente vai entender que mesmo que a lei ela veio para nos dar consciência do nosso pecado, porque o povo hebreu nem sabia que eles eram maus, né? Que eles eram cheios de pecado. E a lei veio para isso. Então, nessa aliança sobre a lei, da lei mosaica, o que aconteceu? Passaram-se os tempos, vocês vão ver narrativas bíblicas sobre os reinados, os reis ruins, os reis que infelizmente caíram em tentação, em perdição, porque você vai ver que não há um justo sequer, que todos nós pecamos. Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, pecou, que nós pecamos, né? E nós vamos ver que a lei mesmo, ela veio para mostrar que a gente não consegue, ninguém, ser cidadão desse reino. Ninguém aqui é justo. E não passasse nisso, na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, né? Que é o Deus da segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus Cristo, que é o Cristo, Jesus ou Cristo, né? E voltando lá, nessas leis Deus colocou um padrão para ser adorado, né? Um padrão de expiação dos pecados. Ele colocou como que uma vez no ano o sacerdote iria entrar no templo, no tabernáculo, ele ia sacrificar um bode, uma ovelha, ele ia contar os pecados e ia ser sacrificado esse animal. Então esse sacrifício de animais foi uma forma que o Senhor fez para que o quê? Para que tivesse essa aliança da lei, para que tivesse a expiação dos pecados. Só que o homem com o coração corrompido, isso ele comercializou. A gente vê lá em Samuel os filhos de Eli que comercializavam, eles eram filhos do sacerdote. Isso virou isso que a gente vê hoje, sabe, gente? Infelizmente, a gente vê na religiosidade esse comércio com o nome do Senhor. Mas enfim, a gente não mudou. Por isso que a gente precisa de algo imutável. A gente não mudou no pecado e muda nas variedades de forma de corromper, sabe? Por isso que a gente precisa de algo santo e imutável, que é Deus na nossa vida. E quando chegou na plenitude dos tempos, veio Jesus. E Jesus elevou a lei, né? Porque ele falou, olha, não cobiçarás, mas eu te falo, se você em seu pensamento cobiçar a mulher do outro, condenado já está. Então o que Jesus fez? Ele elevou. Tem uma passagem lá, depois do
rapaz rico lá, né, que Jesus fala, ó, pro homem é impossível entrar no reino de Deus, mas para Deus nada é impossível. Só para vocês entenderem a cruz, quando João Batista viu Jesus chegando, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então toda a história, desde o princípio até Gênesis 3,15, que é quando aponta, né? Pois virá um filho de mulher, um descendente, no singular de mulher, que pisará na cabeça da serpente. Toda a história aponta para Cristo. Toda. Até o sacrifício, até a forma de ritual aponta para Cristo. Então veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí veio o grande e suficiente sacrifício. O Senhor morreu na cruz, como todas aquelas ovelhas foram mortas. O Senhor morreu na cruz para tirar o pecado. E aí fala que todo aquele que crê, né, no Filho único não vai perecer, mas terá a vida eterna. Por quê? A partir do momento que você rende a sua vida, é como se você chegasse aos pés da cruz e você falasse assim, olha, Senhor, eu não consigo fazer nada por conta própria. Eu não consigo ser boa por conta própria. Eu não consigo me melhorar. Nenhum esforço meu vai me levar a lugar nenhum. Então eu tô aqui na cruz. E através do sangue do seu filho, né? Que é a minha fé. Sangue do seu filho, eu recebo. Que agora os meus pecados foram perdoados. E o nome disso é graça. A graça, Salvador. Você crê no que Jesus, o Cordeiro de Deus que foi sacrificado na cruz, fez por você. E saber que todo o ministério de Jesus era apontado para lá. Tem uma ideia errada. Jesus fala a Pilatos, né? Pilatos fala, olha, fala alguma coisa, sua vida está nas minhas mãos. Jesus fala, olha, minha vida não estaria nas suas mãos se o meu Deus Pai não quisesse. Então Deus veio para a cruz. Foi extremamente intencional, ele veio para obedecer o Pai. O que Adão não fez que obedeceu, Deus veio para obedecer, né? Para sofrer por mim. Então assim, é graça, mas foi caro. O meu Senhor, o meu Deus sofreu. E não sofreu só na carne, né? Ele sofreu porque ele levou a ira do mundo sobre ele. Jesus sempre chamou Deus Criador de Pai, de Abba. No momento da cruz, quando ele estava recebendo os meus pecados e os seus pecados, ele falou, Pai, por que me abandonaste? Pai não, Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? Porque ali já não era pai dele, porque onde que tem pecado, Deus não pode estar junto, porque Deus é santo, é um atributo imutável do Senhor a santidade. Então, para você ver que não foi só na carne, não foram só os cravos na mão, não foram só a coroa de espinho, foi algo que eu e você nunca vai saber o que é, porque a gente nunca vai saber o preço que o nosso Senhor carregou na cruz. E isso nos traz paz. Isaías 53 fala, o seu castigo nos traz paz. Por quê? Porque a minha fé é que os meus pecados estão perdoados. E às vezes eu vejo muita gente ainda vivendo com medo de chegar aos pés do Senhor, se sentindo impuro e não dando glória. Uma vez a gente conversando, eu falei que eu era salva, e eu falei que eu tinha certeza da minha salvação, e as pessoas falaram assim, mas isso parece ser tão feio você falar assim, né? Parece que você é orgulhosa. Eu falei, gente, eu não sou orgulhosa, eu sou necessitada, porque eu reconheço que sem eu, com a minha miséria, eu não consigo a salvação. Mas quando eu falo que eu sou salva, a glória é do que o meu Senhor fez na cruz. Então é necessário ler a Bíblia. É necessário a gente entender Efésios 2, né? Porque vocês são salvos pela graça. Isso vem pela fé, que é dom de Deus, e não por obras, para que ninguém se glorie. E às vezes quem tem justiça própria quer dizer, então vou fazer o que eu quiser, né? Já que eu sou salva, né? Aí vocês não entendem. Porque a partir do momento que vocês confessam Jesus como seu único, suficiente Salvador, como você rendeu a sua vida, eu não quero mais nada, o Espírito Santo, que é o Deus da terceira trindade, habita em você, que é o Consolador. Então a letra mata, o Espírito vivifica, e aí você ganha vida, e aí você tem arrependimento, e aí você não quer mais pecar.
por mais que você peque, por mais que você tenha que se arrepender todos os dias, isso não te agrada, não é mais intencional e você tenta mudar e o próprio Espírito Santo vai te ajudando a mudar. Então, gente, eu sou cidadã do reino de Deus, não por mim, porque é impossível para mim. Eu não consigo não ser mãe, eu não consigo ser esposa, eu não consigo ser profissional, eu não consigo ser nada sem Deus. Mas não é esse Deus distante, não, é aquele Deus que eu converso todo dia. Pai, o que eu tenho que fazer? Pai, eu te entrego o meu casamento. Pai, eu te entrego minha vida, minhas finanças. Eu entrego. O Senhor quer que eu more nessa cidade? Eu entrego, eu me rendo ao Senhor. Pai, os meus planos são esses, mas eu quero que o seu propósito se cumpra na minha vida. Então, gente, recebam a graça do Senhor. Deem glória a Ele. Não foi nada inacabado. Você não precisa acabar nada do que Jesus começou. E é muita pretensão nossa, né? É muita pretensão, gente. Se vocês conviverem com o povo judeu, vocês verem tanto que eles fazem tudo assim, mas não basta. Nós, seres humanos, nós não conseguimos chegar ao Senhor, porque infelizmente há corrupção no nosso coração. Então, a letra mata e o Espírito vivifica. Eu só ganhei vida em Jesus. Eu só ganhei vida quando eu falei, Senhor, parei. É do jeito que o Senhor quer. E eu tenho liberdade de entrar na sala do trono do Senhor. Vou contar uma experiência minha e do meu marido. Aconteceu uma situação que eu achei muito ruim na nossa vida. Uma situação, a gente já era convertido, tá? Uma situação assim desafiadora, né? E eu cheia de justiça própria, falei, ai, nossa, essa pessoa errou, a gente tem que agir desse jeito, tal. E aí meu marido falou assim, não, nós vamos orar. E aí a gente pegou na mão e na hora que a gente ajoelhou e a gente ora no nome de Jesus, porque o Senhor tem que olhar pra mim e não ver a Juliana, porque eu sou pecadora e Deus com pecado ele não se junta, ele vê o sangue do filho dele em mim. E aí, em nome de Jesus, eu falei, Senhor, na hora que a gente ajoelhou e sentou, a gente quebrantou e a gente falou, Senhor, desculpa. Ô Pai, nos faça amar essa pessoa. Ela não tem o que a gente tem, né? Que é o Senhor, que é a sua presença. Então, gente, se vocês acham que precisam de um Salvador, se vocês já têm essa consciência que vocês não conseguem nada, mas é nada mesmo, que tudo até o que sai da língua, infelizmente, mata as pessoas, o Salvador já veio. Há 2022 anos atrás, e Ele veio para mudar a sua vida, e Ele veio para te dar a vida eterna. E Ele veio para tirar o seu sofrimento. E Ele veio para te dar plenitude, para te dar abundância. Você sabe que a presença dEle é muito maior que qualquer bênção. Ele pode dar bênção. Eu sei que às vezes a pessoa... Não, Ele pode dar bênçãos. Ele pode dar o que Ele quiser. Ele pode curar o enfermo. Ele pode levantar o paralítico. Ele pode curar tudo. Mas a presença dEle que é importante. É a presença dEle que nos traz vida. É a verdade que Ele nos ensina, que nos liberta da escravidão. Né? Então é isso, gente, ó. Beijo.